Muito bom dia para todo mundo. Antes de fazer a oração, para que Deus abençoe a mensagem, que o Espírito Santo traga essa mensagem, eu vou orar para duas famílias, que essa semana perderam parentes. Nosso irmão Luiz, esposo da irmã Andréia, de Paulínia, o tio dele faleceu, acho que foi antes de ontem. Também a Juliana, perdeu o tio também semana passada. Então vamos orar para essas duas famílias e para que Deus abençoe esse momento da palavra. Senhor Deus poderoso, bendito e amado Pai, graças te damos por essa manhã. Chegamos na tua presença com os nossos corações, ó Pai, voltados para o Senhor. Queremos honrar o Senhor sempre. E hoje, em comunhão com os irmãos, com os visitantes, nós queremos demonstrar toda a nossa alegria de te servir. Que o Senhor abençoe, ó Pai, tudo que for falado aqui. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a mensagem que será falada, porque vem do Senhor. Pedimos, ó Pai, consolo pelas famílias, que o Senhor esteja confortando, como já está, e que todas as famílias, ó Pai, reconheçam sempre quem é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus quer que tenhamos comunhão uns com os outros. Eu vou passar alguns slides agora. Vai ter algumas fotos de algumas coisas do passado. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora. Não significa que você concorde com algumas coisas que eu vou colocar. Por exemplo, eu vou lembrar de uma coisa do passado que tem a ver com futebol. Então, se você não gosta de futebol, o ponto aqui não é o esporte, a música. O ponto aqui é a história. Só para a gente relembrar um pouquinho algumas coisas, para que eu aplique na mensagem. Ok? Então você não precisa de concordar com tudo que está ali, mas é só relativo à história. Se você quiser levantar a mão, fica à vontade. Se tiver com vergonha de levantar a mão, também não tem problema. Tá bom? Quem aqui lembra disso aqui? 1982, Copa da Espanha. Algumas pessoas sentem até arrepio quando ouvem a palavra Paulo Rossi, não é verdade? Destruiu a nossa seleção canarinho, 1982. Quem lembra dessa música, mas quando estourou o sucesso? We are the world. Quando estourou, não agora, porque às vezes você ouve na alguma rádio, Algumas pessoas lembram, algumas lembram, mas não levantam a mão, Nós somos o mundo, uma música que foi feita para as pessoas da África que estavam passando necessidades. Eu sei que o César já foi com os jovens várias vezes no Taquaral brincar de bets. Mas você que tem menos de 25 anos, ou de 30 para baixo, fique sabendo que isso aqui era algo comum. Era quase o tanto que você fica no celular, as crianças ficavam na rua. Na década de 70 e 80, as mães falavam: filho, vem para dentro. Hoje, as mães falam: filho, vai para fora um pouco. É mais ou menos isso. Eu brinquei muito de bets, é muito gostoso. Se você brincou agora, não é algo normal, é para você relembrar o passado. Isso aqui, carrinho de rolemã. Que delícia, que delícia. Quanto mais ladeira, melhor, Só lembrando, para quem não sabe o que é isso, crianças e jovens, muitos não tinham freio, tá? Era no cavalinho de pau, não era? E o mais gostoso era fazer. Você ia no ferro velho, ou em algum lugar, procurar aquelas, como chama aquela rolemã? Como chama? Rolamento. Aqueles rolamentos, Alguns ficavam bravos com você. Às vezes você pegava tamanho diferente, vai assim mesmo. Mas era muito gostoso. Meninas, quem já brincou de passanel aí? Menino também brincava, só para saber, tá? Menino também brincava de passanel. Década de 70 e 80 era comum. Era comum, tudo isso aí.
Bandeirinha ou pique-bandeira? Uma das brincadeiras que você mais gastava energia. Olha, eu não sei, não posso afirmar isso, mas eu acho que as crianças dessas décadas aí não sabiam o que era colesterol. Hoje a quantidade de crianças, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que tem colesterol é muito grande. Nessa época eu acho que era bem menos. Nem precisa levantar a mão, né? Nem precisa levantar a mão. Se alguém fosse usar isso aí sem meia, tinha que colocar um tênis pé baruel, senão ninguém aguentava. Quem tem menos de 25 anos aí, mais ou menos, pasmem, tinha fila no orelhão, ok? Tinha fila. Quem já fez curso de datilografia? Alisson, eu sei que você fez, Alisson, ainda bem que você levantou a mão. Curso de datilografia. Olha, você que fez tudo isso, ou já subiu, ou ficou embaixo falando, tá bom, vira mais para a direita, peraí, volta. Ou você subiu, ou você ficou embaixo, orientando. Que delícia, aí na sexta-feira. Aí você pegava para devolver na segunda o super lançamento, né? Vocês lembram o que acontecia se levasse sem estar rebobinada? Pagava multa. Tinha que estar rebobinada, mas era uma delícia, uma delícia. Quem já chupou esse pirulito aqui, do Zorro? Ó, ainda existe, mas o que eu quero que vocês entendam é quando fazia sucesso isso aí, tá bom? Ainda existe, né? Mais na região de Campinas, Jaguariúna tem. Já ouviram falar da bala assassina? Soft. Dizem que se você chupava bastante, ela ficava pontiaguda e era perigoso cortar. Ou, se você engolia ela sem chupar, parava aqui e a criança morria. Mas, olha, eu pesquisei, não teve, que eu vi na internet, não teve um caso de morte por causa disso. Pode ser que tenha, né? Como qualquer outra bala. Mas não vi registrado isso aí. Depois vocês podem pesquisar. Vocês estão conseguindo ler aqui? Faz 2 litros. Uma delícia para as criançadas, não era? Docinho, que é uma beleza. Ainda existe, mas na década de 80, a criançada não queria comer jiló, não queria comer alface, não queria comer batata, a mãe tocava biotônico Fontoura. Era tipo uma vitamina. Gente, que tristeza quando você ia pegar suas fotos, 36 poses se revelava. 20 ficaram boas, 16 queimadinha, não é? Muito bem, bons tempos esses, né? Vocês sabem que nós vamos aplicar essas coisas na mensagem de hoje. Mas se Deus pudesse falar para a gente assim, olha, você teria um dia dessa época para você voltar. Se Deus desse essa oportunidade, não vai dar porque fora de contexto, é uma coisa que eu estou aqui viajando, né? Não seria gostoso se você pudesse voltar um dia nessa época? Pessoas que você já sabe que já partiram para outra vida, né? Você poderia rever. Talvez você não queria nem ir atrás dessas coisas, né? Você queria ver as pessoas, abraçar, dizer aquele eu te amo que você nunca disse, não é? As pessoas mais da roça, não generalizando, mas muitas pessoas da roça traz essa cultura de amar
sem demonstrar, sem falar. Muitos são assim, não é? Muitos que eu já disse, olha, meu pai nunca me disse eu te amo, para mim, nunca me disse que me ama, nem minha mãe. Algumas pessoas disseram, também não. Mas não significava que eles não amavam, não é? Mas o ponto é, se nós pudéssemos fazer isso e voltar naquela época, seria muito bom. Deus quer que tenhamos comunhão uns com os outros. Comunhão consiste em um acordo em que diversas pessoas chegam num acordo a participar de determinadas coisas de uma maneira única, não é? Chegam a participar juntas de determinadas coisas. Isso é comunhão, fazer algo em comum. O grego koinonia envolve as ideias. Koinonia significa, em português, comunhão. E essa palavra koinonia, ela envolve a ideia de participação, de comunhão, companheirismo, contribuição. Significa uma vida compartilhada, né? Essa palavra koinonia em grego, ela repete 18 vezes no Novo Testamento. Atos, Romanos, carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, entre tantos outros livros. Sabemos que cada livro tem o seu contexto, não é? Você pode estudar e vai entender o seu contexto. Por exemplo, a palavra comunhão no livro de Gálatas tem a ver que se eles estivessem unidos numa mesma fé, num mesmo amor, numa só doutrina, se eles estivessem firmes numa comunhão, eles não desviariam da verdade, não procurariam outro evangelho, como fala lá que na verdade não é o outro evangelho. Em Filemão, versículo 6, tem a ver com a comunhão da fé de Filemão. A fé dele tornaria-se eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Jesus Cristo. Então cada livro aí tem o seu contexto, mas no geral, como eu já falei, é a maneira de compartilhar com outras pessoas nossas posses, comunhão, companheirismo, contribuição, tudo isso aí que nós falamos antes. Apesar da Bíblia ser tão clara, nós vamos ver vários versículos hoje sobre a comunhão. Algumas pessoas preferem ficarem isoladas, ficarem sozinhas. Deus sabe o coração de todos, né? Nós não podemos julgar, Deus sabe o que se passa, mas eu sei de algumas pessoas que têm essa ideia, não gosta muito de ficar no meio de pessoas, não é? Agora, se a gente não fica em comunhão porque não gosta de ficar com comunhão, aí que é o problema, né? Porque é mandamento do Senhor, nós temos que ficar em comunhão. 1 João 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, olha só que versículos, tem muitos outros. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, fique à vontade, quem quiser abrir a sua Bíblia. Lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Será que tem algum irmão, não só aqui no Guanabara, algum irmão no corpo de Cristo, que não conversa com outro irmão, não tem comunhão com outro irmão? Porque nós vamos ver mais versículos que a comunhão, ela é com todos, não é com um grupinho, não é com uma panelinha, a comunhão é com todos. Será que algum irmão tem alguma birra, né? Palavra da década de 80, tem alguma birra com alguém? Será que algum irmão desvia de outro quando estão passando um para se encontrar com outro?
Será que algum irmão não cumprimenta o outro de propósito? Porque às vezes pode não cumprimentar por falta de atenção, como já aconteceu comigo algumas vezes, não é? O objetivo de hoje da mensagem não é puxar a orelha, não é chamar atenção, é um alerta. Daqui para frente, como é bom nós fazermos para que Cristo se agrade de nós. Outra passagem, 1 João 1,3, olha só. Nós, se você está 1 João 1, 6 e 7, 1 João 1,3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Olha o chamado para ter comunhão com eles. A comunhão com eles era com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão de irmãos é uns com os outros e com o Pai e com o Filho. A ceia é um exemplo clássico da comunhão, né? Nós fazemos isso todos juntos. Por isso que algumas vezes é chamada comunhão. Mas nós estamos falando da comunhão principal aqui, geral, dos irmãos. Se você ainda não leu João, Evangelho de João, versículo 17, não vou ler agora porque é grande. Jesus faz uma oração. Ele pede oração para ele, para os discípulos, para os apóstolos e para todos os que creriam nele, que são nós, inclusos nessa oração de Jesus, que eu acho fantástico saber que Jesus orou por mim nessa passagem. No versículo 3 do capítulo 17, você vai ler a comunhão de pai e filho, e nos versículos 10 e 11, Jesus fala, para que sejam um, assim como somos um. Muito interessante essas passagens sobre comunhão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu não grifei ali. Irmãos, primeira carta aos Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu não coloquei aqui, nem itálico, nem grifado, mas eu devia ter colocado. Que todos estejam unidos num só pensamento. Nós temos que pensar como um corpo, como uma família, e se tiver alguém brigado com outro, alguma coisa vai faltar para que esse pensamento esteja completo. Não tem sentido você pensar que tem que ter comunhão, mas não está tendo comunhão com o seu irmão. Nós já lemos essa passagem aqui, mas eu gostaria de fazer um pensamento com essa passagem aqui. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu peguei uma palavrinha e acrescentei em duas frases que está aí, que seria, a frase é, temos comunhão uns com os outros, no versículo, e a frase é, andarmos na luz. Aí eu coloquei essa palavrinha aqui, não, na frente, não temos comunhão uns com os outros. Se você colocar um não e não, olha como vai ficar. Você não tem comunhão uns com os outros, você não anda na luz, e, olha aqui, o sangue de Jesus não purifica os pecados. Coloquei para a gente pensar.
O apóstolo João diz isso, né? Todas essas coisas. Eles anunciam o que viram e ouviram com o objetivo de que os crentes se tornassem participantes da comunhão. Tem vários versículos que nós não conseguimos colocar todos aqui. Eu já ouvi isso. E vou chamar a atenção para quem me falou isso, que eu não lembro quem. Não tem problema se eu tiver brigado com alguém. Não tem problema se eu tiver com birra com alguém. Quando eu chegar lá no céu, Deus perdoa. Deus é bom. Deus é perdoador. Eu não tenho dúvida de que Deus é perdoador. Não tenho dúvidas de que Deus é bom. Mas se Ele fala para fazer alguma coisa e a gente não faz, eu penso que há um risco muito grande de pensar dessa forma e aguardar naquele dia. Por que já não resolve de uma vez? Por que você não resolve já a situação com seu irmão, com algum membro da família, com alguém que você precisa reconciliar? Não espera para aquele dia. Ele pode falar, tudo bem, eu perdoo você por ter brigado com seu irmão. Pode ir para lá, mas ele pode falar, eu falei para se arrepender. Você viveu tantos anos com ele e não mostrou arrependimento. Não deixe para aquele dia. Resolva o quanto antes. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós pensamos de um jeito, Deus pensa de outro. Nós às vezes queremos vingança e Deus ensina, cabe a minha vingança. Os caminhos dele são outros caminhos. Muito cuidado com o que a gente acha, com o que a gente pensa. Agora, por que a comunhão é tão importante? Deus nos fez não para ficarmos sozinhos. Deus fez para a gente viver em família. A Bíblia é muito clara quanto à família. Muito clara quando Ele diz que é o nosso Pai, para nós entendermos essa ideia de família. Gálatas 6:10, eu não coloquei aqui. Gálatas 6:10, quem quiser abrir lá, vamos abrir essa passagem? Gálatas 6:10. Uma passagem muito conhecida, nós usamos muito para várias partes, inclusive a benevolência. A Bíblia ensina, né, que nós somos da família de Deus. Gálatas 6:10 diz assim, por isso, Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha a ideia aí de família. Então, Deus, Ele fez para que nós vivamos como família, não é? Não é errado viver sozinho, desde que você dedique o seu tempo vivendo sozinho para Deus, né? Assim como Paulo fez. Paulo dá a entender que ficou muito tempo sem casar, mas ele trabalhou para o reino o tempo todo. Então, se você tem essa ideia que não precisa casar, ok, mas trabalhe para o reino. Encha a sua cabeça com as coisas do alto. Na nossa família, família física, o irmão mais velho não ajuda o mais novo? Na teoria, né? Pelo menos. Os pais não ensinam, não é? Então assim é o corpo. Um ajuda o outro, um ensina o outro. O irmão mais experiente orienta o outro, não é? Assim é a família que Deus quer. Mas na nossa família, tanto na física quanto a espiritual, às vezes nós precisamos de correção, precisamos de um puxão de orelha, às vezes nós precisamos de um conselho, não é? Então, por que a comunhão é importante? Porque Deus nos fez para vivermos em comunidade, em família, com irmãos, nos deu a ideia de família, para entendermos isso. Eu ouvi aqui
uma vez uma ilustração de um monte de brasas acesas, não é? O que acontece se você tirar uma brasa e deixar ela separadinha? O que acontece com essa brasa? Rapidamente ela se apaga e as outras ficam muito mais tempo acesas, não é? Uma ilustração muito importante sobre viver em comunhão. Já ouviram falar que algum soldado foi para a guerra sozinho? Batalhão de 10 mil, ele fala para o superior dele assim: não, deixa que eu resolvo. Eu vou lá, pego minha escopeta, pego meu fal, né? E vou sozinho, deixa que eu resolvo. Nunca vi isso. Talvez em filmes tenha, né? A passagem que foi lida hoje, Eclesiastes, só lembrando que o livro de Eclesiastes é um livro único, né, em relação aos outros livros, porque nós estudamos no Grupo Casa o ano passado, e dá a entender que o autor, que provavelmente é Salomão, dá a entender que ele privou das coisas de Deus para viver sem Deus, e aí ele aplicou, dá a entender que é isso, tá? Aí ele fala que tudo é vaidade, não é? Mas o interessante é no final do livro, depois vocês veem lá Eclesiastes 12, 13 a 14, ele fala: obedeça a Deus, ele trará julgamento. Então o ponto do livro é esse, né? Obedeça a Deus e ele trará julgamento. Eclesiastes 4, 9 ao 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Nós entendemos que os livros do Velho Testamento não são mandamentos, mas tem muitas instruções que nós podemos aplicar hoje, juntamente com o Novo Testamento. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha aqui passagens importantíssimas em relação à comunhão, a necessidade de vivermos em comunhão. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não é? E o 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma alusão aqui, provavelmente ao Espírito Santo, não é? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, e é por meio dela que Jesus se expressa. Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20 diz assim: também lhes digo que, olha só, hein? Mateus 18, 19 e 20. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas vocês viram que qualquer assunto sobre o qual pedir será feito, mas você viu antes que diz ali? Se 2 de vocês concordarem. A comunhão é essa. A comunhão é essa. Todos temos que concordar em tudo. Em relação à doutrina, em relação à convivência, ao bem-estar. Há muitas coisas que nós podemos fazer sozinho, mas a maioria nós precisamos de ajuda. Jesus, ele veio na terra e muitas coisas, a maioria ele fez com vários homens. O mundo somente crerá, ouve bem essa frase, hein? O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. A comunhão ganha mais gente para o reino. Olha o que diz em João: de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que nós possamos, irmãos, pegar essa comunhão bíblica e aplicar em nossas vidas, que seja uma igreja mais forte, uma igreja que defende mais forte,
que prega mais forte, que tenha uma comunhão mais forte. Faça um convite hoje para alguém que nunca foi na sua casa. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e tudo que neles há, obrigado, Senhor, por essa alegria, por essa comunhão. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor Deus, o tempo ele passa de uma maneira normal, mas para nós, a correria do dia a dia parece que é rápido. A década de 80 parece que está tão presente, mas já faz quase 40 anos. Portanto, hoje, vamos viver o nosso dia. Cada um tem suas famílias, seu trabalho, sua escola, que possa aplicar também isso em todos os campos. Mas o momento aqui é para a família cristã, para os discípulos de Jesus, para os filhos de Deus, que nós possamos honrar o nome de Jesus, que nós possamos conversar mais, convidar mais, amar mais e perdoar mais. Que a Tua comunhão esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.